Cristologia Paulina. Então, acompanha aí. Para Paulo, Jesus certamente é o Messias. Todos os apóstolos concordam com isso, ele é o Cristo. Veja só, Romanos 1, versículos 2 e 3. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, Paulo está apontando Jesus como o Messias esperado, como o rei, que vem da descendência de Davi, como aquele prometido, ungido. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Com isso, o apóstolo Paulo está apontando para Cristo como rei, como soberano sobre todos, sobre todo nome, né? Jesus é o soberano sobre tudo e todos. 1 Coríntios 15, 25 e 26, né? Porque convém que ele reine, diz o apóstolo Paulo. Ele, Jesus, reine, até que haja posto inimigo após inimigo debaixo dos seus pés. E, por fim, né, ele vai entregar tudo ao domínio de Deus. Então, Deus será tudo em todos, mediante Jesus Cristo. O último inimigo a ser derrotado, diz o apóstolo Paulo, no versículo 26 de 1 Coríntios 15, é a morte. Então, veja só, Jesus subiu aos céus, ele ressuscitou. Paulo, então, aponta que Jesus subiu aos céus e está reinando agora, desde a sua primeira vinda. Ele está reinando, colocando seus inimigos debaixo dos pés, até o último. Qual é o último inimigo? Diz o apóstolo Paulo, a morte. E você lendo todo o capítulo de 1 Coríntios capítulo 15, que trata da ressurreição, você vai observar claramente, através da segunda vinda de Cristo, nós teremos a ressurreição dos mortos. Naquele dia, tragada será a morte pela vitória. Vitória que o Senhor já conquistou na cruz e que se materializará plenamente sobre o maior de todos os nossos inimigos, o último inimigo, que é a morte. Então, o Senhor reina, ele é rei, Jesus não será rei, ele é rei, ele está sentado no trono, sobre todo nome, e é necessário que ele siga reinando, e ele reina através do seu corpo, que é a igreja, e através de suas ações pelo Espírito Santo nesse mundo, e assim subjugando seus inimigos, espalhando o reino, né? O reino vai se expandindo, é necessário que esse evangelho do reino seja pregado a testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fim só vem quando a igreja cumpre satisfatoriamente a sua missão de fazer discípulos de todas as nações. O Apocalipse já mostra o céu repleto de salvos provenientes de todos os povos, tribos, línguas e nações, número incontável como a areia do mar. A sala do banquete vai estar cheia, as bodas do Cordeiro serão celebradas por ocasião da segunda vinda de Cristo, e aqueles que são de Cristo ressuscitarão, se encontrarão com ele nos ares, e como sua comitiva real o acompanhará na sua descida aqui à terra, em que o Senhor há de julgar os vivos e os mortos. Então, naquele dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará e confessará a língua que Jesus Cristo é o Senhor, o Kyrios, o Adonai, o Messias, o Cristo. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, fomos libertos por Deus, por obra de Deus, pelo amor de Deus, pelo envio de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Fomos libertos do império das trevas, do príncipe deste mundo, e fomos transportados. Você já foi trasladado, espiritualmente falando, você já foi trasladado do império das trevas, e hoje experimenta a liberdade dos filhos de Deus.
no reino do Filho, do seu amor. Jesus é rei, o seu reino está aqui, o seu reino não vem com aparência física, nem dirão está aqui ou acolá, disse Jesus, o reino de Deus está no meio de vós. Onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o Senhor reina em nosso coração, o Senhor nos dá a vitória, o Senhor nos guia, temos o seu Espírito, somos mais do que vencedores. É maravilhoso ser cristão, com essa perspectiva da fé, da confiança, com essa consciência do rei, né? É maravilhoso. Opa. Jesus, então, é o Senhor. Paulo chamou a Jesus de Kyrios, ou de Senhor, usando a palavra Kyrios, do grego. Ele fez isso 190 vezes. Já parou para pensar nisso? Jesus é chamado de Senhor pelo apóstolo Paulo, nada mais, nada menos que 190 vezes. Não é pouco, hein? Jesus é, acima de tudo, o Senhor. O Senhor. O Cristo, o Rei, mas não apenas o Rei de Israel, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande soberano, né? O título grego, então, padrão para o Deus de Israel, Jeová, ele foi traduzido. Você sabe que a expressão, o nome Jeová, como nós entendemos, ou Javé, ou Yahvé, a pronúncia do nome de Deus, se perdeu com o tempo. Os judeus, na observância daquele mandamento de não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, acabaram não tomando mesmo. E eles, com o passar do tempo, por não utilizarem, acabou se perdendo a pronúncia. Então ninguém sabe hoje ao certo qual a pronúncia do nome. Jeová, Javé, Yahvé ou alguma outra maneira de falar de Deus. Por conta disso também, quando o texto hebraico foi traduzido para o grego, sabe, a Septuaginta, quando ele foi traduzido, eles utilizaram a palavra Kyrios para todas as vezes que aparecia Jeová, porque não tinham mais a pronúncia, eles optaram por traduzir pela palavra grega Kyrios. Agora perceba que o apóstolo Paulo, que os apóstolos estão fazendo. João, como já vimos, e agora o apóstolo Paulo. Ele está utilizando a mesma palavra Kyrios, que na Bíblia judaica da versão Septuaginta é para referir-se a Jeová, a Deus. É interessante observar isso. É um detalhe que muitas vezes pode passar desapercebido, mas não por nós, né? Vamos lá. Paulo utiliza o texto de Joel, que dizia respeito a Jeová, e o aplica a Jesus. Isso também, essa maneira de interpretar textos do Antigo Testamento que eram referências diretas a Jeová, Deus Pai, Paulo está se valendo desses textos e os aplica diretamente a Jesus, sem cerimônias, hein? E aí, como é que você vê isso? Se Jesus não é Deus, como é que isso é possível? Então seria uma espécie de blasfêmia, concorda comigo? Então Paulo utiliza o texto de Joel que dizia respeito a Jeová e o aplica a Jesus. Todo aquele que invocar o nome de Jeová, agora ele utiliza a Septuaginta, o nome do Senhor, e para Paulo o Senhor é Jesus, há um só Deus e Pai de todos, um só Senhor. E essa referência em Efésios capítulo 4 é claramente a Jesus, e todas as outras 189 vezes também, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a gente sabe que a salvação está no nome de Jesus, o Senhor.
né? É Romanos capítulo 10, versículo 13, e só ler lá Joel 2:32, que coisa tremenda essa aplicação, e Paulo realmente reconhece que Jesus é Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, aqui no contexto, se alguém tinha dúvida de que ele estava falando da confissão de Jesus como Senhor, agora fica claro, né? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Capítulo 10, versículo 9 de Romanos. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E aqui vai uma observação sobre a obra do Espírito Santo, já ingressando um pouquinho em pneumatologia, mas bem atrelada aí à cristologia, porque veja que um papel muito claro do Espírito Santo é exaltar a Jesus como Senhor, é revelar que Jesus é o Senhor. O Espírito Santo não veio constituir uma igreja própria, ele não veio rivalizar com Jesus, ele veio dar sequência à obra de Cristo, ele é o Paráclitos, enviarei outro Paráclitos, o Consolador, e ele estará sempre com vocês, e eu e o Pai viremos e faremos morada em cada um de vocês. Isso se dá pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é que nos conduz ao arrependimento, nos convence do pecado, do juízo, da justiça, e aponta para Cristo como Senhor. Então, ninguém, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, pode ir contra Jesus, blasfemar de Jesus, menosprezar a Jesus, movido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo exalta Jesus. O Espírito Santo glorifica Jesus. Então, uma pessoa realmente tocada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, será uma pessoa cristocêntrica. Repare bem isso. Tome nota do que eu estou falando. É importante. Pelo Espírito Santo. Quanto mais você tiver intimidade com o Espírito Santo, mais você será uma pessoa de Cristo. Está entendendo? Mais Cristo será seu alvo. Você vai falar mais de Cristo do que do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo não vem em nome de si mesmo, ele vem em nome de Cristo. Ele não vem para exaltar a si mesmo, ele vem para exaltar Cristo. Não estou com isso diminuindo a obra do Espírito Santo. Estou dizendo que sua função é nos levar para o Salvador e para o Senhor e operar em nós a graça redentora, conquistada pelos méritos do sangue de Cristo, preço altíssimo que foi pago para nosso perdão, para nossa redenção, para nossa justificação. Está entendendo? Então, essa é a unidade de Deus. O Espírito Santo não vem concorrer, não vem constituir um novo grupo. Você lembra da igreja dos Coríntios, né? Era uma igreja dividida e tinha os que eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro. Podia ter aqueles que também se diziam, e tinha aqueles que se diziam, mas nós somos de Cristo. E outros se diziam, talvez do Espírito Santo. Como se Paulo, Pedro, Apolo, Espírito Santo, Jesus estivessem em conflito, em guerra, em disputa, como se cada um deles representasse uma denominação, algo assim. Então, é algo lamentável e que foi duramente repreendido por Paulo. Paulo puxou a orelha firme desses que estão dividindo o corpo de Cristo. Eu ouvi uma vez uma frase tão lamentável, vocês não têm ideia. É de uma teologia que separa o Espírito Santo de Jesus. Vocês já viram? Vocês já se depararam com teologia que separa o Espírito de Cristo?
Tem, ela é comum por aí. A pessoa disse o seguinte: você só recebeu a Jesus. Você já recebeu o Espírito? Ou você só recebeu a Jesus? O que você acha dessa frase? Conta para mim. Isso aí merece, né? Isso aí merece talvez um estudo profundo. Só Jesus? Só Jesus? O que você acha dessa frase? Você só recebeu a Jesus. Pobre, pobre coitado. Só recebeu a Jesus. É como se Jesus tivesse divorciado do Espírito Santo. Para pensar numa coisa dessa. Jesus falou assim: quem tem o filho tem o pai. Não é isso? Mas, segundo essa teologia, quem tem o filho só tem o pai. Não tem o Espírito Santo. O que você acha disso? É muito importante a gente estudar teologia para a gente se livrar das heresias que estão por aí. Quando você recebeu a Cristo, você recebeu a Cristo pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não teria sido convencido do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito já trabalhava na tua vida muito antes da sua conversão e te levava a Cristo. E foi pelo Espírito Santo que você foi capaz de dizer: Jesus é o Senhor. Isso foi um milagre de Deus na tua vida, uma revelação. Lembra das palavras de Pedro? Quando Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro tomou a palavra e falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que Jesus disse para ele? Não te revelou nem a carne, nem o sangue, mas foi o meu Pai Celestial, por intermédio, é claro, do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo é que nós clamamos: Abba, Pai. Pelo Espírito Santo é que nós declaramos a mais básica e elementar expressão e declaração cristã: Jesus é o Senhor. É revelação, meus irmãos. É revelação do Espírito Santo. E aí, quando você se converte, o que é essa conversão? Tem que nascer da água? Só da água? Tem que nascer da água e do Espírito. Ou não? Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer do Espírito. Para ser cristão, tem que ser nascido do Espírito. A conversão é descrita pelo apóstolo Paulo em Tito, capítulo 3, versículo 5, como lavar, ele diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas por sua graça foi que ele nos salvou. Pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós abundantemente. A nossa conversão foi movida pelo Espírito Santo, é um lavar regenerador e purificador do Espírito Santo numa medida transbordante do Espírito. Gente, nós fomos feitos novas criaturas. Poder do Espírito Santo na nossa vida. Recebemos selo do Espírito. Não existe cristão sem o Espírito Santo. Não existe. Isso é uma heresia. Não há cristão sem o Espírito, porque só podemos ser cristãos pelo Espírito. Tem que nascer do Espírito, da água e do Espírito, não é? Gente, quanta bobagem é dita por aí. Quanto ensino estranho. Leia as Escrituras Sagradas, leia qualquer passagem, me traga qualquer dúvida que você tiver. Em Cristo e no Espírito não são sinônimos? Quem está em Cristo não está no Espírito? Quem está no Espírito não está em Cristo? Quem está no Pai não tem que estar necessariamente no Filho? Então, este mistério da Trindade, meus irmãos, aqueles que já existem eternamente
como um único Deus, ainda que em 3 pessoas, não podem ser separados por nós. Desta forma, tá? Eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Você vai receber o Espírito Santo. Vai ser uma nova criatura. Jesus soprou o Espírito Santo, derramou o Espírito Santo. O batismo com o Espírito é um derramamento do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que o Senhor derramou a lavagem regeneradora e purificadora do Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós. Alegre-se, né? O Espírito foi derramado, não sob medida, mas de maneira abundante, para que você fosse uma nova criatura, fosse santificado, fosse salvo, redimido, direcionado. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Somos guiados. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, somos de fato filhos de Deus. Caso contrário, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Conhece lá, Romanos 8? Quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus, não é cristão. Não existe cristão sem o Espírito. Pronto, isso é uma heresia que a gente tem que tirar. Então, é muito importante parar nesse ponto aqui, falar um pouquinho de pneumatologia e perceber a relação que a gente já aponta para a Trindade e a relação do Espírito com nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos lá. O dia do Senhor, essa expressão muitas vezes mal compreendida por alguns, aqui vamos ao esclarecimento dado pelas próprias palavras do apóstolo Paulo. O que significa esse dia do Senhor? Olha, Romanos 2, deixa eu tirar isso aqui, tá? Em Isaías, vamos começar com Isaías. Isaías 13, 6, Joel 2, dos versículos de 1 a 11, a gente vê ali uma profecia a respeito desse tal dia do Senhor. O dia do Senhor tem raízes, então, no Antigo Testamento e tem a ver com o juízo de Deus. É o dia do juízo de Deus, de forte juízo, quando Deus se manifestará em juízo de maneira muito contundente. E mantendo algumas vezes o sentido teológico original de dia da ira ou da manifestação do juízo de Deus, como encontramos em Romanos 2, versículo 5, tá? Agora, 1 Coríntios 1, 8, vejamos Paulo falando a respeito do dia do Senhor. Para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, devemos ser o quê? Santificados, andar de modo digno do Evangelho, para sermos irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que dia é esse? É o dia da sua segunda vinda. O que acontece na segunda vinda de Cristo? O juízo final. De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. É o que diz o credo apostólico, baseado nas escrituras sagradas, credo antiguíssimo, né? E tantos textos da Bíblia apontam para a segunda vinda, desencadeando o dia do juízo final. E nesse dia, nós não queremos ser pegos de surpresa. Estejam suas lâmpadas acesas, né? Vigiando, orando. Não sabemos a hora em que ele há de vir. Não queremos ser pegos, digamos, de calça curta. Nada contra calça curta. De vez em quando a gente tem que andar na praça e por aí. Mas a ideia é desprevenido, né? Que o dia do Senhor nos encontre irrepreensíveis. Aqui, uma outra passagem, a 2 Coríntios 1, 14. Como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. O dia de Jesus, a que ele se refere, é a segunda vinda de Cristo. Tá? E Filipenses 1,
versículos 6 e 10. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o dia da sua segunda vinda, é o dia da ira do Senhor, é o dia da sua manifestação para nós que esperamos. É o dia da nossa redenção plena, da ressurreição do nosso corpo, ou da transformação do nosso corpo mortal para ser revestido de mortalidade, de celestialidade. Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Tá vendo? Então, a preocupação aqui é estarmos preparados para o dia do juízo final. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestarmos contas sobre o que é que nós fizemos aqui nessa vida, bem ou mal, né? Filipenses 2,16. Preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, porque é dia de juízo. E no dia do juízo final também há a distribuição de galardões. Lembre-se lá da explicação, né, que Jesus deu a respeito da sua segunda vinda, quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele vai se assentar no trono da sua glória, vai reunir todos diante de si, todas as nações, e vai separar uns para a esquerda, outros para a direita, vai dizer, vinde a mim, benditos do meu Pai, porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber e tal. Então essas pessoas vão receber o quê? Galardão. Opa, tá aqui com... Aconteceu alguma coisa aqui com... Ah, só um instantinho. Tenho que... O fio da bateria está solto aqui. Um instante só. Então, estamos de volta, dando sequência. 1 Coríntios 5,5. A fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Mais uma referência ao dia do Senhor, como se tratando do dia da sua segunda vinda, que traz consigo o juízo final. E 1 Tessalonicenses 5,2. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. É mais uma referência à segunda vinda de Cristo e com ela a vinda do juízo final, tá? Jesus é denominado pelo apóstolo Paulo como Filho de Deus. Romanos 1, versículos que vão ali de 3 a 7, aqui é dito o seguinte: Jesus foi declarado Filho de Deus com poder de acordo com o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos. E Paulo claramente afirma que Jesus é Deus. Veja só, Romanos 9, 5, por exemplo. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Jesus é chamado aqui claramente de Deus bendito e para todos sempre. Segundo Coríntios 4,4, a mesma coisa, nos quais o Deus desse século, uma referência a Satanás, né, o príncipe deste mundo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E que Jesus é pré-existente, Paulo claramente aqui aponta em 1 Coríntios 10, 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Sabe aquela referência ali ao povo de Israel no deserto, e que de repente faltava água, e Moisés agia, e de repente a água saía da rocha? Dessa pedra, né? Beberam da mesma fonte, dessa
pedra, dessa rocha, saía água, o apóstolo Paulo afirma que essa rocha era Jesus Cristo. Sobre a Trindade, o que o apóstolo Paulo diz que nos ajuda a compreender melhor a doutrina da Trindade? Veja só. 2 Coríntios 13:13. Aquela que é denominada bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Coloca no mesmo pé de igualdade Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo. É uma bênção que recebemos de 3 fontes distintas. É a graça que vem de Jesus, é o amor que vem de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não é Deus, fica estranha essa frase. Se Jesus não é Deus, fica estranho. Como é que você vai colocar numa mesma bênção um homem, uma coisa e Deus? Está entendendo? Cada um deles dando uma porção de bênção. É esquisito. Se Jesus não é Deus, está estranho. Está estranho aqui. E aqui você vê a junção. Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo. Outro texto, 1 Coríntios 12, versículos de 4-6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aquilo que eu falava sobre não separar o Espírito de Jesus e nem de Deus Pai, claro. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Mais uma referência à Trindade aqui. Não importa que dom que você recebeu. Não importa que ministério, que serviço você está apto a executar. Que operações magníficas, que ações você pode desempenhar na vida. Se você tem isso, se você tem aquilo, isto não é o mais importante. O que importa é que é o mesmo Espírito que está operando na tua vida, que está operando na minha vida, na vida do nosso irmão. Não é o que eu recebi como dom do Espírito. É o Espírito que é o maior de todos os dons. Eu recebi o dom do Espírito. Está entendendo isso? E Deus tem para mim um propósito distinto do que Ele tem para você. Por isso Ele comunica dons de maneira variadas. Porque cada um de nós cumpre uma função no corpo de Cristo. E o nosso serviço, seja este, seja aquele, seja mais discreto, seja mais assim, digamos, aparente, pouco importa. O que importa é que Deus é que está operando tudo em todos. É que é o mesmo Senhor que está operando. E que é o mesmo Espírito. O Espírito é o mesmo. O Senhor é o mesmo. E é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Não é maravilhoso isso? Aí a Trindade. E a questão da unidade. Em 1 Coríntios 8:6, lemos o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Esta afirmação de que Deus é um continua válida no Novo Testamento. A unidade de Pai, Filho e Espírito Santo é tal que não se trata de 3 deuses, mas de um único Deus. Tal é a unidade, o relacionamento, a interação entre eles. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Em vista da aparição do Senhor Jesus, quem é como Filho de Deus? Paulo analisa o texto de oração tradicional da seguinte maneira: ainda para nós existe um Deus, o Pai de quem são todas as coisas, para quem nós existimos
e um Senhor, Jesus Cristo, para quem são todas as coisas e através de quem nós existimos. Bom, não tinha melhor maneira do apóstolo Paulo emparelhar o pai com o filho, concorda? Olha aqui. O que o pai é e o que o pai faz, o filho igualmente o faz, né? Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos. E um Senhor, Jesus Cristo, para quem são todas as coisas e também para quem nós existimos. E eu e o Pai somos um, disse Jesus. Paulo não trata Jesus como um Deus, ou um semideus, ou um Deus menor, uma criatura exaltada, nada disso. Ou como um ser completamente distinto de Deus Pai. Nem ele colapsa os dois, tratando o pai e o filho como se eles fossem uma única pessoa, mas de fato ele entende que o pai é uma pessoa, o filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, mas essas três pessoas estão em tal coalizão que não podemos jamais falar de três deuses, mas de um único Deus verdadeiro, que em si é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele reivindica uma unidade que liga Pai, Filho, Deus e Senhor, que ambos agiram na criação, como Deus Pai, o alvo, a razão de ser de todas as coisas, e Jesus, o Filho, como grande agente da atividade criativa de Deus. Desde o princípio estava o Verbo. Com Deus, ao mesmo tempo estava com Deus e ao mesmo tempo era Deus. Nas escrituras judaicas, tanto o propósito como a agência na criação e sustentação do mundo teria sido direcionado para o único Deus Israel. Mas Paulo afirmou que o próprio Jesus estava diretamente envolvido de tal forma que revela seu papel único na obra de Deus. Então, aquilo que é dito que o Pai, ou Jeová, Javé e Yahvé, tinha por prerrogativa ser o Criador, isso também se aplica igualmente a Jesus. Olha só essa declaração do apóstolo Paulo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Então, essa é a explicação. Não é a ideia de que ele é o primogênito porque ele é o primeiro ser criado de Deus. Não, ele é o primogênito porque nele foram criadas todas as coisas. Então a palavra primogênito aqui fala da excelência de Jesus como Criador. Todas as coisas, não apenas na terra, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, os anjos foram criados por Cristo. Ele não é um anjo, ele é o Criador dos anjos. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Que texto é esse de Paulo, logo no primeiro capítulo da sua epístola aos Colossenses? Vamos então a Filipenses capítulo 2. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Romanos 1:3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, fala aqui da encarnação de Cristo. Para Paulo, Jesus é verdadeiramente homem.
da linhagem e descendência de Davi. Assim como para Paulo, Jesus é verdadeiramente Deus, conforme os textos que a gente acabou de ler. Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, portanto só pode morrer quem é ser humano. Deus não morre, não é? Espírito também, a gente não sabe da morte de espírito, assim, só se for uma morte espiritual, assim, fazer uma alegoria. Mas aqui a gente está vendo uma referência à morte física de Jesus, porque ele se fez carne. Jesus Cristo crucificado. Veja só essa bela referência de Paulo. 1 Coríntios 2:2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Quando chega a Páscoa, eu vejo muitos crentes fazendo pouco da sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, da morte de Cristo, da crucificação de Jesus. Eles só comemoram, só celebram a ressurreição. Não enxergam com muitos bons olhos parece Jesus derrotado, a morte, Cristo crucificado, parece um Cristo derrotado. Tem alguns evangélicos que chegam a ponto de dizer que os católicos adoram um Cristo morto, quando os católicos creem na ressurreição de Jesus tanto quanto a gente. Eu não estou defendendo aqui o crucifixo, tá? Mas Paulo está dizendo uma coisa aqui que nós, como cristãos, deveríamos atentar para ela, não é? Ó, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este ressuscitado? Não, e a este crucificado. Para Paulo é fundamental a mensagem do Cristo crucificado, a mensagem da cruz. Ah, eu amo a mensagem da cruz. Há várias razões para isso. Porque se não fosse pela cruz, eu ainda estava morto nos meus delitos e pecados. Se não fosse pela cruz, eu ainda estava debaixo da lei, porque foi ali, na cruz, que Jesus cravou toda ordenança, todas as leis que nos eram contrárias. Foi ali que ele pagou o preço da nossa redenção. Seu sangue é que nos traz a vitória. Cristo morreu por nossos pecados, diz o apóstolo Paulo, de acordo com as Escrituras, que ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia de acordo com as Escrituras. E também, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O amor de Deus não é revelado na ressurreição, é revelado na crucificação. Jesus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É lá na cruz que a gente vê o amor de Deus, o preço. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, gente, prega a cruz. Ame a mensagem da cruz, entenda a mensagem da cruz. É o poder libertador que emana da cruz. Na cruz, Jesus, da cruz ele exclamou, está consumado. O difícil foi Jesus morrer na cruz. Ressuscitar foi fácil, concorda comigo? Jesus orou, suou sangue, porque como homem estava prestes a ser torturado e também morto. Grande prova estava ali na cruz. Zombado, ridicularizado, hostilizado, abandonado pelos discípulos. Toda a dor, todo o peso do pecado de toda a humanidade recaindo sobre ele. Ele, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abrindo a sua boca, perdoando aqueles que o crucificavam. É ali, é a cruz, gente. A ressurreição é a lógica sequencial da aceitação de Deus e da sua divindade e de que o sacrifício foi recebido, foi aceito. Tá? Em Cristo, essa é uma expressão poderosíssima do apóstolo Paulo, que Paulo usa essa expressão mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia, né? Um aspecto singular da cristologia paulina é o uso da fórmula em Cristo.
para falar da união espiritual profunda entre Cristo e os cristãos. É por isso que eu chamava atenção lá. Isso de dizer, eu estou em Cristo só. Não, quem está em Cristo tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo, gente. Né? Não pode ficar, eu só tenho Cristo, não tenho aquilo. Não. Quem tem Jesus, com Jesus, nós somos herdeiros de todas as bênçãos, de todas as promessas. É Jesus na nossa vida. Esse é um conceito desenvolvido por Paulo que não encontra nenhum paralelo nos escritos outros do Novo Testamento. É a graça de Deus que realiza o processo de inserção e configuração do crente na morte e ressurreição de Cristo. Assim, a união do crente com Cristo no seu corpo faz deste um espírito com Cristo. É muito interessante, né? A gente poder ter uma unidade com Deus em Cristo. Essa união é algo tremendo. A gente come da carne, digamos assim, do pão, a gente bebe do cálice, a gente diz assim, Jesus é o pão vivo que desceu do céu e ele está em mim, ele é a minha vida, ele me deu vida, ele soprou em mim o espírito, ele me ressuscitou dentre os mortos. É isso aí.